Mecânica dos Fluidos, por Farley Roberto Mazzarioli. Esse material está disponível em farley.net, tá? Então você vai poder encontrar lá um pequeno arquivo de 8 megabytes, tá? Com 187 slides, tá? No meu site ali para poder fazer o download gratuitamente. Então, o que se trata esse material? Tá? A maioria dos livros trabalha com o nome de mecânica dos fluidos. Tá? E o seguinte, nós temos 10 capítulos aqui, tá? Onde o primeiro capítulo tem uma boa inspiração em estática dos fluidos, tá? Desses autores aqui, que é basicamente uma boa parte do que você vai encontrar na matéria estática dos fluidos se você for aluno de engenharia na Unip. Tá? Então, essa matériazinha básica ali. Só que é o seguinte, esse estática dos fluidos, ele não tem todo o conteúdo da matéria, tá? Tem mais ou menos metade do conteúdo estática dos fluidos. Mas ele é a parte mais importante, ele é o principal e que vai servir como uma revisão, uma bela de uma revisão para o resto da matéria. Ou seja, por exemplo, esse capítulo 2, movimentos fluidos, o capítulo 3, 4 e 5, tá? Ele é basicamente o conteúdo de fenômenos de transporte, onde a principal referência para a produção dele foi esse aqui, ó, esse livro Fenômenos de Transporte, desses dois autores aqui, tá? Que se você é aluno de engenharia básica na Unip, ele vai completar muito bem o conteúdo da sua matéria. Então, você vai encontrar muita coisa que vai te ajudar bastante, tá? E depois, Mecânica dos Fluidos, tá? Do Franco Brunetti aqui, ele é o seguinte, tudo isso aqui você encontra também nesse livro, Mecânica dos Fluidos, ele é bem completo, né? E ele é principal, eu usei ele um pouquinho para todos os capítulos, mas ele vai fazer a maior diferença aqui, ó. Equação da força ou equação da continuidade, né, para fluidos, alguma coisa assim, não lembro o nome exato, eu diminuí um pouco o título do capítulo, lá é o capítulo 5 do Brunetti, para ficar um pouquinho mais fácil de colocar aqui. Ou a questão de teoria de modelos, perdas de carga. Eu mudei um pouquinho o nome dos capítulos, mas você vai encontrar isso aqui lá no Brunetti. O capítulo 5, 6... falando besteira. O capítulo 6, 7 e 8, ele corresponde à matéria mecânica dos fluidos, tá? Do terceiro ano ou quinto semestre de engenharia mecânica na Unip. Então, se você está estudando na Unip, fazendo engenharia mecânica, esses 3 capítulos aqui, o 6, o 7 e o 8, vai te ajudar muito nessa matéria. Só não tem a parte de laboratório, tá? Então, a parte teórica você vai encontrar aqui, tá? Quase tudo ou tudo, né? E na matéria mecânica dos fluidos aplicada, que vem logo depois, a fluidodinâmica e escoamento compressível, com os mesmos nomes que você vai estar encontrando nos capítulos lá do Franco Brunetti, né? Você vai te ajudar bastante também na parte teórica, mas também não tem nada de experimento aqui, tá? Então, você encontra aqui basicamente, né, 4 matérias do curso de engenharia da Unip, tá? Estática dos fluidos está mais ou menos metade da matéria. Fenômenos de transporte está bem completo aqui, é o que está mais completo é fenômenos de transporte. Mecânica dos fluidos, toda a parte teórica, não tem teoria, não tem prática. E mecânica dos fluidos aplicada, tá? Parte teórica, não tem a prática também, tá? Então, vamos começar nessa primeira aula sobre estática dos fluidos. E na descrição do vídeo, tá? Você vai encontrar o link para todas as aulas, tá? Vai ser uma aula para cada capítulo, então para todos os capítulos, tudo gravado aqui, você vai estar encontrando a descrição do vídeo, tá? Meu canal no YouTube também, se você está assistindo no YouTube, já está lá no canal, não vai mudar nada. Tá? E não esqueça que esse material está inteiro disponível no meu site. Então vamos começar, tá? Estática dos fluidos, que pode ajudar para quem está fazendo essa matéria, e para quem está fazendo o fenômeno de transporte, vai ser uma bela de uma revisão. Você vê esse carinha aí, tá? O Daniel Bernoulli, tá? Que vai vai ter a equação de energia, ou também conhecida como equação de Bernoulli, lá na parte de fenômenos de transporte mais adiante. Mas tinha uma frase muito boa aí. Ele faz essa bajulação toda matemática, porque ele não era nem engenheiro, ele era matemático. Então vamos lá. Os fluidos são substâncias que podem escoar e não possuem forma própria. Assim, líquidos e gases são fluidos e os sólidos não, né? Obviamente.
A estática estuda as forças de algo parado, enquanto a dinâmica as forças em movimento. Daí a mecânica dos fluidos se divide em estática dos fluidos e a mecânica dos fluidos se divide em estática dos fluidos e dinâmica dos fluidos. Em algumas universidades, como a Unip usava algum tempo atrás, o fenômeno de transporte era chamado de dinâmica dos fluidos, tá? Um fluido ideal é aquele que não possui atrito entre suas camadas, que gera sua viscosidade. Assim, o fluido ideal não possui viscosidade. O volume de um fluido pode variar ou não conforme a pressão recebida, sendo compressível ou incompressível. Os gases são compressíveis e os líquidos normalmente podem ser considerados incompressíveis por alterações de volume desprezíveis. Com variação de temperatura, o fluido pode variar o volume ou não, sendo dilatável ou indilatável. Tá? A massa do fluido. Quando se trata de fluidos, não é conveniente trabalhar usando a massa em quilogramas, e sim a sua massa específica por volume, ρ, tá? Em quilogramas por metro cúbico. Tá? Às vezes você pode encontrar em gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml, que é mililitro, né? Tá? Mas no Sistema Internacional de Unidades é isso que você vai usar e normalmente é bom você transformar para esse valor. Tá? Tal como seu peso específico por volume, tá? O gama, essa letrinha grega aqui, que parece um Y, na verdade é o gama, tá? Tem som de G em grego. Que você vai medir ele em newtons por metro cúbico. A diferença entre massa específica e densidade é que a massa específica é usada exclusivamente para corpos homogêneos, enquanto a densidade é usada para corpos heterogêneos ou ocos, tá? Então, se você está trabalhando com a substância pura, né? Ou seja, podendo ser homogênea, assim, tudo uniformezinho, bonitinho, tranquilo, é melhor você usar massa específica. Por exemplo, a densidade de um navio, tá? Você pega um navio feito de metal, tá? Ele tem lá a carcaça dele de metal, tem ar dentro, tem pessoas, tem carga, né? Tá? E tudo mais. E você vai ter o quê? A densidade dele ao todo é menor que a da água, por isso que ele flutua. Mas o metal dele, a massa específica é muito maior que a da água. Aí você vai ter outras substâncias ali, tá? Para você conseguir visualizar isso um pouco melhor. Em mecânica dos fluidos, usamos o volume com a letra A invertida, ou seja, um V com um risquinho no meio, para você não confundir com o V minúsculo de velocidade. Tal como usamos a força peso com a letra G, tipo de gravidade, um maiúsculo ali, né? Tá? Assim, Gzão igual massa vezes gravidade, para não confundir com P minúsculo de pressão, tá? Então tem esses detalhes, essa frescura, que em toda a mecânica dos fluidos você usa isso para evitar algumas confusões. Mesmo assim vai acontecer confusão, mas quando você toma algum desses cuidados, essas frescurazinhas aí, você diminui a quantidade de desastres envolvidos ao longo do percurso. Vamos lá então. Densidade do corpo, massa por volume. Massa específica, que é para substâncias homogêneas, massa por volume. Ao longo da matéria, ó, você percebeu densidade e massa específica? Legal, a diferença é essa, tá? Fórmula igualzinha, é só para corpos heterogêneos e corpos homogêneos. E nós vamos usar o curso inteiro, todo o conteúdo de mecânica dos fluidos, só massa específica. Acabou. Densidade não vai ser usada aqui. Você vai se acostumar só com a palavra massa específica e vai trabalhar tudo com massa específica, ainda mais tratando de fluidos, né? Se é homogêneo, tá? E a questão do peso específico, de vez em quando vai usar esse xaropinho aqui, tá? Ele é um pouquinho mais esquisito, ó, é o peso por volume. E o peso específico, que ele é o peso por volume, você pode colocar em mg. Ah, mas massa por volume é ρ. Ah, então gama é ρg. Aqui, ó, gama igual ρg, tá? De vez em quando você vai usar isso aqui para transformar de um para o outro, manipular ao seu bel prazer, tá? Lembrando as letrinhas aqui, massa, densidade, massa específica, ó, a mesma unidade, né? Peso específico, volume, força-peso, gravidade. A temperatura do fluido. A temperatura de um fluido é fundamental para seu comportamento, inclusive para que seja um fluido, né? A escala Kelvin é usada quando se trata de questões termodinâmicas, principalmente com gases, né? Gases em termodinâmica é
tudo com Kelvin, tá? Não pode brincar com escala diferente. Lord Kelvin aqueceu um gás e mediu sua pressão. E com um gráfico descobriu em que temperatura o gás teria pressão zero, ou seja, quando não haveria vibração de suas moléculas e assim sem força nas paredes do recipiente, né? Lembrando que pressão é força por área. Como não é possível vibrar menos do que parado, este é o zero absoluto. Às vezes só nota na prova, né? Ou seja, o zero Kelvin, que equivale a 273 graus Celsius negativos. Então vamos comparar as escalas de temperatura mais usadas em tudo quanto é exercício de física, né? Tá? Lembrando que essa introdução de estática dos fluidos é basicamente matéria de colegial, tá? Então, se não entender isso, é para passar vergonha mesmo, meu filho, tá? Então, vamos lá. Fahrenheit, o titio Fahrenheit, que inventou o termômetro de mercúrio, tá? Ele era um alemão, mas na Inglaterra se usa isso aqui em larga escala. A escala dele é anterior à do Celsius, né? Então, vamos lá. A fusão, tá, do gelo, que vai virar água, tá? Ou da água que vai virar gelo, né? Fusão da água vira gelo, né? Do líquido para sólido. A liquefação dele, né, que seria do gelo virar água, tá? É de 32 graus Fahrenheit. Quando ele vai ter a ebulição, tá? Você vai ter o quê? 212 graus Fahrenheit. Então, a água virando vapor, ou o vapor se condensando e virando água, vai ter isso aqui, tá? Celsius, tá? O Celsius escolheu uma temperatura que a água pura, tá? Ou seja, água destilada, a pressão do nível do mar, tá? Onde ela vai ter a mudança de sólido para líquido ou líquido para sólido, a temperatura de 0 graus. E ele colocou a temperatura em que essa mesma água vai estar passando por ebulição, ou o gás, tá? O vapor de água fazendo para condensação, virando água, 100 graus. Tá? Era conhecido como escala centígrada. Aí depois de uma certa época resolveram mudar o nome, acho que em 1948, para a escala Celsius. E aí o pessoal falava mais velho, né? Fala graus centígrados, e aí passou a chamar graus Celsius. Então, se alguém falar graus centígrados, é isso aqui. Tem um exemplo aqui dessa aula que eu vou estar colocando os nomes e as datas disso daí. E a escala Kelvin, que começou lá 273 graus Celsius negativos, e ele vai subindo, na mesma escala do Celsius. O Kelvin foi legal aqui, né? Ele colocou, tá? Ou pelo menos colocaram, né, em homenagem a ele, né, bonitinho, mas ela crescendo junto com o grau Celsius, tá? Então, você transforma de uma para outra muito mais fácil. Mas vamos ver essa transformação dessas três escalas umas com as outras. Nós temos essa fórmula aqui, ó. De onde nasceu isso aqui? Que trambolho que é esse? Vamos ver. Isso vem daqui, ó. Olha esse pedacinho pequenininho e o pedaço grandão. Então, você tem tamanzinho e tamanzão aqui, tá? O tamanzinho aqui, ó, de 32 até F, que é uma temperatura qualquer que eu queira descobrir, né? Temperatura em Fahrenheit, temperatura em Celsius, temperatura em Kelvin, tá? Por isso as letrinhas aqui. Então, eu vou ter o quê? Esse intervalo aqui. TF menos 32. Então, daqui, corta tudo para baixo aqui. Então, eu vou ter o quê? TF menos 32. Beleza. O tamanzão aqui, eu vou ter esse intervalo, que é 212, corta aqui no 32, né? Menos 32, então. Então, põe isso aqui. Por quê? Esse tamanzinho é proporcional a esse tamanzinho, que é de 0 a TC. Então, TC menos 0. Da mesma forma que esse tamanzão, tá? Ele é proporcional a esse outro tamanzão aqui, de 0 a 100. Então, 100 menos 0 aqui. Da mesma forma que também é proporcional, olha a regrinha de 3 aqui, se ampliando, tá? Esse tamanzinho aqui, ó, de 273 a um TK qualquer que eu queira saber, tá? É proporcional a esses caras aqui, ó. Tal como esse tamanzão tem a mesma proporção, tá? De 273 até 373. Então, você tem isso aqui menos isso. Beleza. Montei isso aqui, essa regrinha de 3 básica, e eu vou ter o quê? Eu vou ter isso daqui, eu vou simplificar, ó, menos 0 some, 212 menos 32 vira 180, esse cara menos isso dá 100, beleza. Você pode fazer algumas manipulações, mas para ficar mais fácil, você multiplica todo mundo por 20. E fica isso aqui, que é a forma mais simplesinha, tá?
Então, você pode observar isso. Eu vou ligar o ventilador e já volto. Não sei... Eu não aprendi a editar o vídeo ainda. Então, vamos ter que fazer essa gambiarra aqui. Meia hora, 2 horas depois. Já tá fácil, tá entendendo isso? Tá? Vamos para o próximo. A pressão do fluido. A pressão atmosférica é resultado do peso de todas as camadas de ar na superfície do planeta Terra até o espaço sideral, que ao nível do mar possuem pressão de uma atmosfera, tá? Então, o nível do mar a gente chama de uma atm, ou seja, uma atmosfera, tá? Isso daí vale quanto? 1,013 10 a quinta newton por metro quadrado, tá? Que a gente arredonda para 10 a quinta, ou só 10 a quinta newton por metro quadrado, ou 10 a quinta pascal. Newton por metro quadrado é a mesma coisa que o pascal, tá? É só para facilitar um pouco mais a vida quem trabalha com isso aqui direto. Nós costumamos arredondar a gravidade de 9,81 para 10, tá? Para facilitar um pouco mais na hora de fazer as contas. Então, arredondar isso aqui não é problema. Mas se você precisar trabalhar com isso, tá? Quem sabe um futuro engenheiro formado, né? Com a precisão melhor, tá? Se fizer alguma diferença para você, você manda ver com todos os cuidados aqui. Inclusive, você fica mais perto na gravidade, tá? Eu uso 9,8 ou 9,81, tá? Aí não muda muita coisa, mas para não passar vergonha também. Mas aqui, na maioria dos exercícios, a gente pode usar a gravidade como 10 mesmo, que não vai dar problema nenhum. Quando a pressão tem o vácuo como referência, esta é a pressão absoluta. Quando é relativa à pressão ambiente, a chamamos de pressão efetiva, porque é este valor que vai fazer a diferença. Então, pressão efetiva, pressão relativa, também é a mesma coisa. Tá? Pressão absoluta nunca tem valor negativo, porque ela tem base no zero lá, começa no vácuo, né? Ausência total de qualquer coisa. Tá? Tudo bem que as flutuações de vácuo quântico vão entrar em certos problemas lá para física quântica, mas aqui não nos interessa física quântica em mecânica dos fluidos. Pressão absoluta nunca tem valor negativo, enquanto a efetiva sim. Se a pressão do fluido for menor do que a do ambiente, tá? Então, por exemplo, você tem um medidor de pressão no encanamento, ele te dá uma pressão negativa, é porque essa pressão está menor que a pressão do ambiente. Se a pressão absoluta do ambiente for 1 atmosfera, então o valor mínimo que pode chegar dentro ali é menos 1 atm, né? Porque já estaria no vácuo, né? Não tem como ele ficar uma pressão menor que a pressão do vácuo, né? Podemos usar P para pressão absoluta e ΔP para pressão efetiva, mas ao longo do curso será usado basicamente a pressão efetiva e será simplesmente chamada de P. A única solução é aprender a ficar esperto, tá? Então, o seguinte, nessa primeira parte de estática dos fluidos, até pode ter alguma confusão ali de usar um pouco absoluta, mas depois desse capítulo é só pressão efetiva, segue a vida, ninguém mais lembra da pressão absoluta, tá? E vai ser o pezinho mesmo ali, já era. Então vamos lá, esse aqui é o princípio de Stevin, a gente vai ver só o nome dele, o desenho aqui, né? Mas a dedução da fórmula nasce aqui, então já vamos chegar e ver aqui mesmo. Ok, você tem um pontinho aqui na pressão atmosférica, ou P0, né? Normalmente 1 atm, aqui no nosso planeta. A pressão a uma altura H de um fluido de massa específica ρ. Então, o que nós temos aqui? Pressão, força por área, massa específica, massa por volume. Tá? E essa pressão, quem que vai ser a força? É a força-peso. Então, manda o Gzão aqui, tá? Que vai ser o quê? Massa vezes gravidade. Você já está cansado de saber, né? Eu tenho por área aqui, beleza. Mas essa massa, eu vou trabalhar em fluido com massa específica. Então, eu pego essa fórmula e vou mandar o volume multiplicando para cá. Eu vou ter massa ρV, tá? Então, ρV aqui, tá? Lembra essa coisa esquisita, é o volume, tá? Aqui, e essa área, quem que é essa área? Não, falando besteira, voltando, tá? O volume, isso acontece com idade,
Aumento da idade aumenta essas confusõezinhas aqui. Temos o volume, é a área vezes a altura. Agora eu vou poder matar essa área de cima com essa área de baixo. Então, duas coisas inúteis aqui, que eu faço coisa inútil, manda para o inferno, tá? Lá é lugar de coisa inútil. Moral da história, não seja inútil. Ou vai ser jogar de cabeça no inferno. Então, aqui, ρGH, né? Então, ρHG, ou GH, tanto faz, né? Isso aqui vai ser a nossa pressão. Mas eu vou trabalhar pressão efetiva, eu uso delta aqui para esse tiozinho. Se eu for trabalhar com pressão absoluta, eu pego esse delta aqui, P menos P0, né? Trago o P0 para esse lado e trabalho com isso aqui, para levar em consideração a pressão na superfície. Aí eu posso trabalhar pressão absoluta, pressão efetiva, tá? Mas, dependendo da situação, a gente manda o Pzinho tudo igual mesmo, já era. Ixi, ficou um errinho de digitação aqui. Não vai mudar nada a vida de ninguém. Escalas de pressão, tá? Então, você está acostumada, se você estiver fazendo engenharia, seu curso é a pressão, né? Às vezes mais uma pressão absoluta ali esmagando você. Tá? A sensação psicológica de qualquer curso de exatas é por aí mesmo. O que acontece? A primeira medição da pressão ambiente foi com o experimento de Torricelli, Evangelista Torricelli, aluno do Galileu Galilei. Isso aconteceu em 1643, no qual ele mergulhou um tubo de vidro com um lado fechado no mercúrio, tá? Símbolo químico do mercúrio, Hg. E ao levantar o tubo com a boca para baixo, a coluna do líquido chegava à altura de 76 centímetros, quando ao nível do mar. Dessa relação temos que 1 atm, que é uma atmosfera, é igual a 760 milímetros de mercúrio, tá? São 76 centímetros, né? Mas se você trabalhar com milímetros, você pega uma pressão melhor, não fica com o número quebrado, o pessoal achou mais legal trabalhar dessa forma. A massa específica do mercúrio é elevada, ou seja, 13.600 kg por metro cúbico. Se for feito com água, temos 10 metros de altura. E se você arredondar a gravidade como 10, não vai dar uns 9,8 metros, né? Mas vai dar quase a mesma coisa, tá? Porque a sua massa específica é bem menor, 1.000 kg por metro cúbico, né? Mas ainda grande comparada com o ar, de 1,27 kg por metro cúbico, tá? Isso do ar a pressão de uma atmosfera, tá? Nível do mar. Senão vai aumentando a altura, tá? E você vai ter o ar ficando mais rarefeito e a densidade dele diminui, até chegar a zero, né? A partir de 100 km de altura já é oficialmente espaço. A Estação Espacial Internacional, ela orbita a 400 km de altura, tá? Só para ter algumas noções. O mercúrio sobe porque a pressão atmosférica o empurra para cima, tal como se bebe refrigerante pelo canudinho, aumentando o volume da boca e diminuindo a pressão interna, para a pressão atmosférica empurrar o líquido para cima. Então, você imagina se a pessoa, você fosse fazer isso, né? Você vai aumentar o volume da sua boca, então a pressão vai diminuir lá dentro, né? Aí a pressão externa empurra o líquido para cima. Se você fizesse, por exemplo, o mesmo que seria uma bomba para puxar água, só que para a densidade da água, a massa específica da água e para a gravidade da Terra, isso só funcionaria até 10 metros de altura. Você não tem uma bomba a vácuo acima disso, teria que fazer um monte de escadinha para você puxando a água parte por parte, se você for usar uma bomba a vácuo. Se você for usar a bomba para empurrar água para cima, aí já vai ter outros efeitos. Nem o super-homem conseguiria sugar com canudinho, sugar água com canudinho além de 10 metros de altura ao nível do mar. Talvez o Chuck Norris, que ele vai passar por cima de algumas leis da física e tudo bem, tá? Vamos lá, uma atmosfera são 760 milímetros de mercúrio, ou isso aqui é 101.325 newtons por metro quadrado, que é aproximadamente 1/10 a quinta newton por metro quadrado. Tá? O 10 a quinta Pascal, para simplificar um pouco mais, o pessoal chamou de um bar. Tá? Você pode chamar de um boteco também, se você quiser, mas não é fisicamente correto. Tá? Então, um bar aqui, 10 a quinta Pascal. Uma atmosfera também é 14,7 PSI. Tá? Que raio de PSI é isso? Tá? É aquela unidade de pressão que você costuma usar para medir
a pressão do pneu do carro, tá? Que vem lá de unidades inglesas, que os Estados Unidos também usam, que é o quê? Pound força int quadrado, tá? Ou seja, libra força por polegada quadrada, se a gente traduzir esse desgrama aqui, tá? Então, você vai ter uma unidade de força por área, tá? O int é polegada, tá? Então, é o que? Uma libra força por polegada quadrada é o PSI. Não estou achando o S aqui e o I é de int aqui, tá? O que mais que nós vamos... o S tem alguma coisa a ver com força também, mas não está aqui. 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado, tá? Então, 1 Newton por metro quadrado, ambas são do Sistema Internacional de Unidades. Então, para quem trabalha com pressão direta, fica muito ruim ficar escrevendo essa coisa toda. Então, fala Pascal e acabou a história, tá? A gente vai ver o tiozinho do Pascal aqui e foi uma homenagem a ele isso aí. Não adianta alguém fazer pergunta, né? Tá pelo vídeo. Anota suas perguntas e depois joga no Google. Boa sorte. Medidores de pressão. Manômetros são medidores de pressão efetiva, tá? Então, manômetro, tá? Mano de pressão, tá? Metro, medidor, tá? Não vai medir o quanto que o cara é mano, não, tá? É outra origem essa palavra. Então, manômetros são medidores de pressão efetiva e os mais comuns são, tá? O metálico, que mede a pressão pela força em uma mola. Aqui, ó, metálico ou de Bourdon, tá? Não sei como pronunciar esses gramas direito aqui. Você tem aqui a pressão interna e a pressão externa. E aqui é o manômetro. Você tem uma molinha helicoidal, né? Que vai fazer aquele desenho, um processo helicoidal aqui. Aí você tem o quê? Essa pressão do manômetro, tá? É a pressão externa menos a pressão interna. Aí você vai ter essa diferença ali que ele vai te dar. Isso aqui é muito usado em muitos lugares. Extintor de pressão tem, o extintor de incêndio tem um manômetrozinho ali, a indicação dele, tá? É só se olhar isso no carro que você vai achar um manômetro ali. Eu nem sabia que tinha isso no teu carro, né, criatura? O tubo em U, que mede a diferença de altura entre duas colunas de líquido. Então, aqui o tubo em U, porque tem um formato que parece um U, tá? Você pode fazer um V que vai dar a mesma coisa, mas é o tradicional tubo em U. Você vai escolher um ponto A e um ponto B, e para essa aqui, ó, o mesmo líquido aqui embaixo, bonitinho, para essa altura, a pressão no A é igual à pressão do B. Isso aqui tem a ver do princípio de Stevin. Aí você usa lá a ideia da pressão absoluta, onde vai considerar a pressão inicial naquele ponto chegando ali, né? Para esse processo. Então, por exemplo, aqui no ponto A, você tem a pressão atmosférica lá, que vem, ou onde ele está ligado, né? E esse ρGH aqui, você vai usar da água. Aí aqui tem ar, beleza. Você vai usar aqui o P0 lá da pressão de onde está ligado isso aqui. Esse ρGH aqui, o ρ vai ser do ar que está aqui, tá? Então, eu uso do ar aqui e aqui o da água. E a pressão aqui, ó, que só tem líquido, é o mesmo líquido que está embaixo. Então, nesse ponto A e no ponto B vai ser a mesma pressão. Em alguns exercícios dos outros capítulos, vai aparecer isso aí também. Agora, o mais complicado, o mais chatinho aqui, que é o tubo piezométrico. Apesar que esse aqui é um pouco mais trabalhoso, mas esse aqui acho que é mais novidade para quem chega do colegial, é o tubo piezométrico. Sai corona. Tá? Então, o tubo piezométrico que mede a altura em um tubo aberto. Então, vocês têm esse tubo aberto aqui, tá? Você vai medir a altura dele e essa altura você vai fazer o quê? Você vai jogar nessa forma. Tem que saber a gravidade, né? E tem que saber a massa específica do fluido em questão, tá? Você vai estar usando. Aí você calcula a pressão. Você mede essa altura aqui, ó, do centro do tubo. Em muitos exercícios é comum você encontrar, os caras colocam essa altura aqui, ó, desprezam o tamanho do tubo e colocam o Hzinho começando aqui, ó, daqui até aqui, só esse intervalo. Também pode acontecer, não se assuste com isso, tá? Ficou um pouco menos preciso, quando acontece isso, é porque ficou um pouco menos preciso o desenho do exercício, mas nada que vai atrapalhar a sua vida. Aqui é preciso destacar algumas limitações do tubo piezométrico, pois ele não pode ser usado para medir a pressão de gases ou pressões efetivas negativas. O gás vai escapar, né? Não vai falar nada, né? E se a pressão for negativa, ou seja, aqui a pressão menor que o ambiente, o que vai acontecer? Ele vai começar a sugar o ar.
Aí você vai ficar começando a puxar um monte de ar aqui dentro. Não vai dar para medir nada e vai estar entrando ar no seu sistema, o que provavelmente pode dar merda, né? Além de ser má ideia, com líquidos de baixa pressão específica, porque exigiria uma coluna muito grande para pressões de valores significativos, né? Então, se tiver um líquido de densidade muito pequenininha, você precisaria de uma coluna aqui muito grande. Isso pode não ser muito prático, não muito vantajoso, tá? Normalmente, o metálico é o mais usado. Dependendo do experimento, você pode usar isso aqui também. Dependendo da situação, também pode aparecer esse aqui, né? Eu acho que num processo industrial, normalmente, acho que vai usar tudo metálico, né? Eu sou formado em física, não em engenharia, então a minha experiência é mais nesse processo teórico aqui. Boa sorte para o mundo industrial depois. Princípio do titio Arquimedes. Você assistiu lá as aulas de tópicos de física, que já está tudo pronto no meu site, falta gravar ela ainda, né? Nós estamos em dia 2 de março de 2021, nas próximas semanas, se tudo correr bem, eu consigo gravar isso, né? Então, para quem estiver assistindo esse vídeo anos depois, você procura lá em tópicos de física, nesse mesmo bate-canal, e você vai estar encontrando ali esse material aqui. Então, nós vamos ver novamente isso. Alguns slides aqui eu reaproveitei. Enunciando o princípio do titio Arquimedes. Todo corpo mergulhado em um fluido sofre, por parte deste, uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado. Tá? Ou seja, o peso do fluido que ele deslocou vai empurrar isso para cima, que vai ser o empuxo. Tá? Então você vai ter aqui que é o empuxo, a massa específica do fluido ali, o volume submerso, que é o do fluido que ele deslocou, e a gravidade. Isso aqui dá exatamente o peso desse fluido deslocado. Isso que é o empuxo. E o peso aparente, aqui é o peso aparente, é o peso menos o empuxo. Tá? Uma pessoa fica mais leve dentro da piscina. Por quê? Porque você está levantando só o peso aparente, que tem um empuxo que diminui. Você, quando está no ar, você também tem um empuxo do ar. Mas como a massa específica do ar é 1,27 kg por metro cúbico, esse empuxo é desprezível. Então, quando você for na farmácia, subir na balança para medir a sua massa em quilogramas, não para ver quanto você está pesando, né? Você pode lembrar que eu falei que você vai ter um empuxo. Então, a sua massa em quilogramas ela é um pouquinho maior do que a balança está atribuindo ali. Tá? É verdade que a sua roupa também aumenta um pouco, né? Aquilo ali, né? E talvez o empuxo até seja menor provavelmente seja menor que o peso da sua roupa, tá? Mas é só para você lembrar, tá? Tiver na balança, olha, na verdade isso é um pouquinho mais pesado o que está indicando ali devido ao empuxo com ar. O peso, tá? Lembrando que é GH aqui, o empuxo, beleza. Quando você tem flutuação de um corpo, é porque o peso se equilibrou com o empuxo, tá? Só do volume submerso, só parcela submersa, e ali vai estar um igual ao outro em módulo, e vai estar equilibrado, ele tem essa situação também, tá? Então você pode ter o peso aparente para cá, pode acontecer que o empuxo ganhe do peso, e aí o corpo começa a subir, tá? Se o empuxo for igual ao peso, mesmo ele estando submerso, ele fica ali paradinho, né? Ou a correnteza leva ele para algum lugar. Arquimedes morava em Siracusa, na Sicília, sob governo do rei Hiero, que mandou fazer uma coroa de ouro puro, mas o joalheiro foi acusado de adulterar a quantidade de ouro e prata na coroa, enganando o rei. Quando Arquimedes tomava banho, resolveu o mistério e, todo empolgado, saiu correndo pelado pela cidade, gritando Eureka, que significa descobrir. O joalheiro era culpado e foi executado. Então, a física, desde aquela época, matando pessoas. Tá? Segundo historiadores modernos chatos, isso foi só uma lenda. Tá? Então, você precisa saber essa informação. Você tem um dado aqui, tem outro, e tem alguns que concordam com isso, e hoje em dia a maioria discorda disso aqui. Tá? O que mais que a gente pode falar disso aqui? Você encontra isso aqui lá em tópicos de física também. Princípio de Stevin. Tá? O princípio de Simon-Stevin mostra que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é ΔP igual a ρgh, que nós calculamos lá, tá? Nós calculamos isso aqui em outros slides, alguns minutos atrás.
Porque o peso da água age igualmente nos corpos para qualquer área de contato, dependendo especialmente da altura H da coluna de líquido, ou seja, da profundidade. Celular atormentando aqui. Assim se explica os vasos comunicantes, em que a pressão independe do formato dos vasos e sim das grandezas da fórmula, ΔP igual ρGH, que sendo o mesmo líquido será então a altura, né? Tá? A altura terá a água terá a mesma altura em todos os vasos que se comunicam. Então você tem isso aqui, a mesma altura aqui, ó, todos esses vasinhos se comunicando, formatos diferentes. Pouco importa o volume ou a forma dessa coisa aqui. O que importa é que essa altura aqui vai estar no meio, quando tudo isso aqui estiver paradinho e equilibrado. Outra coisa importante para se destacar, né, é que a diferença de altura aqui, a gravidade, você não vai escolher trabalhar com alturas onde a gravidade vai mudar de um ponto para o outro, né? Você vai trabalhar com centenas de quilômetros de altura. Então, você vai ter a gravidade homogênea aqui, né? Um valor considerável, constante nesse intervalo de altura. Para quem arredonda a gravidade 9,81 para 10, isso aqui não é nada. E o 9,81 da gravidade depende do lugar da Terra, tá? Como ela é um pouquinho mais achatadinha nos polos, né? Você tem ela mais gordinha do que alta, muda um pouquinho o valor da gravidade ali de uma outra parte para o planeta. A água terá mesmo, tá? Quando há líquidos de massa específica diferente, escolhe-se dois pontos na base, esses terão igual pressão, daí calcula-se o resto, foi o que eu mostrei em outro slide. E nós vamos ver alguns exemplos nos próximos capítulos. Está acabando a teoria, está acabando. Princípio de Blaise Pascal, tá? Então tem a cara desse francês narigudo aí, tá? Esse cabelinho horrível, tá? E essa gola mais horrível ainda. O princípio do francês Blaise Pascal consiste que o acréscimo de pressão aplicada em um fluido em repouso é transmitida integralmente para todos os pontos desse fluido. Obviamente, consideramos a gravidade constante no intervalo de altura em que estamos trabalhando. O princípio se trata do incremento de pressão, então a pressão gerada pela altura da própria coluna de líquido não entra em questão, e sim o seu incremento que vai transmitir força para o sistema. Nisto se produz a pressão hidráulica, que tal como alavancas e roldanas pode multiplicar a força que lhe é aplicada, com muitas utilidades industriais. Então temos aqui a questão da pressão. Então, a diferença de pressão de um lado para o outro, ó, você tem aqui a força por área, ela vai ter aqui uma força por área também, na situação 1, situação 2. Aí você vai ter uma diferença de pressão aqui dos dois lados. Pressão, força por área, você troca essa fórmula por essa aqui. Você abre aqui e continua. Tá? Então, basicamente, é essa fórmula que é trabalhada aqui. Esse desenho que eu montei aqui no PowerPoint, tá? E o volume, acontece isso também? Sim, tá? A variação do volume no tubo 1, aqui na situação 1, e no tubo 2 vai ser igual, tá? E volume é o quê? Área vezes altura. Olha que bonitinha a formulinha aqui, ó, da pressão, força por área aqui. Então você pode trabalhar com esse formato aqui. Esse cara e esse cara aqui do volume e o trabalho quase não aparecem, tá? Ainda mais colegial, menos ainda, tá? É muito raro alguém tocar nesse assunto. É só esse raio dessa formulinha aqui, esse processinho que você trabalha. O trabalho realizado pelo fluido aqui vai ser no fluido aqui vai ser transmitido nesse outro aqui. E trabalha força vezes distância, então eu vou ter força vezes altura da coluna, outra força vezes altura da outra coluna aqui, tá? Então se essa área for muito menor, você consegue com uma área maior produzir uma força maior aqui, tá? Você pode, por exemplo, ter um pistão aqui e o elevador hidráulico do posto de gasolina para subir o carro aqui, tá? Então, esse é um exemplo que você já viu isso aqui sendo aplicado em algum lugar. A não ser que você seja cego de nascença, aí você nunca viu isso sendo aplicado em lugar nenhum. Agora, vamos a alguns exemplos. Umas coisas meio maldosinhas aqui, coisa linda para cair na sua prova, né? Já pensou se o seu professor assistir esse vídeo, tá? Aí depois ele vai lá no meu site, pega alguns exercícios desse e manda na tua prova, e você não prestou atenção ainda, aí se alguém for reclamar que estava difícil, olha, mas estava resolvido no vídeo que eu passei para vocês,
tá? E vocês não perceberam isso, vocês não souberam fazer, estava lá no vídeo, eu fiz na lousa ainda e nem assim vocês acertaram, tá? Exemplo 1.1. Dois fluidos de massas iguais, olha, massas iguais, ó, M1 igual a M2 que é igual a M. Eu vou chamar só de M, né, para que ficar? E massas específicas, respectivamente, ρ1 e ρ2, né? Dois fluidos diferentes, mas com massa específica diferente, mas tendo a mesma massa. São misturados sem que ocorram reações químicas que alterem a densidade, ou a massa específica, né? Sendo que massa específica, massa por volume, determine a massa específica final dessa mistura com base nas grandezas físicas apresentadas. Olha, dá até essa formulazinha boba aqui que tem que saber, né? O pessoal vê essas coisas aqui lá na oitava série, quer dizer, nono ano hoje em dia. Organizando dados. Faltou os dois pontinhos que eu coloquei em todos aqui, ficou faltando. Tudo bem, vamos lá. Massa total. Então tem que as massas são iguais e a massa total. M1 mais M2 é M mais M, que é 2M. A densidade, ou massa específica, falando errado, massa por volume, eu posso isolar o volume aqui, ó. Passo o volume para cá e o ρ vai dividindo. E fica essa coisa fofa aqui que a gente vai usar depois. Então vamos lá. Volume total, volume 1 mais volume 2. O que é o volume? Olha, é massa por massa específica. Então eu posso colocar massa por massa específica. M1, ρ1, ou só M, M2, ρ2. Beleza. Quero deixar todo mundo na mesma base. O que eu faço? Chamo Batman? Não, tá? Se eu multiplicar esse cara por ρ2, eu tenho que multiplicar em cima também. Se eu multiplicar esse cara por ρ1, eu tenho que multiplicar em cima também. Mas aí eu vou ter ρ1 vezes ρ2 embaixo, ρ1 vezes ρ2 embaixo. Mesma base, coloco todo mundo aqui no mesmo traço aqui, com isso aqui embaixo igual para todo mundo. E os carinhas que ficou aqui em cima, tá somando aqui, manda somando de novo. Tá? Então resolvi um problema aqui. Tem M aqui e M aqui. Eu coloco em evidência e puxo ele aqui para fora. Beleza. Simplifiquei essa coisa feia, ficou isso aqui. Tá? Depois, eu vou pegar aqui. Massa específica é massa por volume. Então eu vou pegar a massa específica da mistura, que eu vou chamar só de ρ. Tá? Ou ρ total, ρ final, ou só ρ. Tá? Massa total por volume total. Quem que é massa total? M1 mais M2. Volume total, volume 1 mais volume 2, né? Isso aqui é a parte fácil. Os dois são M, 2M aqui. Quem que é a somatória desses dois aqui? Eu já preparei em cima, para ficar mais fácil aqui na hora de jogar, né? Tá? Se você quiser seguir a mesma equação e substituindo, vai, mas dá um pouquinho mais de trabalho só. Então temos esse cara aqui, ó. Massa tá aqui e aqui também. Você manda ela pro inferno, que ela se tornou inútil aqui, tá? E você vai pegar esse cara aqui, o que você vai fazer? Ó, coloca um traço aqui embaixo do M, vai ficar M sobre 1. Aí você vai multiplicar esse cara aqui, tá? Os pertinho, e esse cara aqui, ali. Eu aprendi isso aqui lá na terceira série, em 1990, tá? E aí você vai ficar desse jeito aqui, ó. Esse cara vai subir aqui para cima e esse cara vai ficar aqui embaixo, tá? Tem mais alguma coisa que dá para fazer? Sentar e chorar só, ou sair correndo gritando, ou chamar o Batman, né? Escolha sua. Mas acabou, simplificou o máximo que pode, esse bichinho mesmo aqui. Olha a alternativa que tem esse cara, letra C de corno, tá? Você manda aqui na letra C, tá? E acabou o primeiro exemplo, tá? Ele é feio, ele é chato, tá? Mas tem que ser uma coisinha assim, né? Senão passa vergonha. Imagina com uma coisa fácil mais na prova. Para a universidade é bom para o cara começar a fazer umas coisas mais sérias, né? E para o colegial você pode mandar isso aqui que o povo vai chorar bastante, né? Exemplo 1.2. Um estudante de engenharia que não estudou sai estressado da prova e no caminho para casa, falando mal do professor, se distrai e é atropelado. Ao chegar no inferno, é enviado para trabalhos forçados em obras públicas superfaturadas da rodovia transinfernal e terá de usar, ao invés da escala Celsius, a escala Capeta, em que 0 graus Celsius vale menos 70 graus Capeta e 100 graus Celsius vale 30 graus Capeta. Para de dar risada e presta atenção no exemplo aqui.
Ignore as discussões metafísicas sobre o inferno, determine a equação de conversão entre as escalas e converta, com muita oração, a temperatura do ambiente de trabalho do estudante, de 92 graus capeta, em graus Celsius. Então, aqui eu coloquei um desenho para você poder enxergar melhor o que está acontecendo, tá? Você pode mandar só isso aqui no exercício, numa prova bonitinho, né? Já fiz antes. E é bom que o aluno desenhe isso aqui para enxergar melhor o que está acontecendo. Então, nós temos aqui a fusão, diferente do Dragon Ball Z, tá? E a ebulição aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, de menos 70 graus capeta, ele vai chegar até a temperatura qualquer que você queira usar aqui para fazer a conversão. E aqui 30 graus capeta, quando ele tem aqui 100 graus Celsius, e esse aqui o 70 é zero. Então, essa é a relação de duas escalas. Você precisa desses dois pontos em comuns, o de fusão e de ebulição, tá? Para montar uma conversão entre as escalas. Então, vamos lá. Olhando primeiro aqui a escala capeta. Nós temos a temperatura na escala capeta, de onde começa, tá? Então, TCP menos 70, tá? Que vai ser daqui até aqui. Então, isso menos onde começou, tá? É proporcional a esse tamanhozinho, TC menos 0, tá? Aqui. Da mesma forma que o tamanhozão aqui, 30 menos 70, é proporcional a esse tamanhozão, de 0 a 100, então 100 menos 0, tá? Simplifica um pouco essa coisa feia da peste e você vai ter isso aqui, tá? Menos com menos dá mais, né? Qualquer tonto já sabe disso. Você, ó, sobrou 100 aqui, o que você faz? Mata ele, manda para o inferno de volta, tá? Você vai sobrar o que aqui, ó? Temperatura em Celsius é igual a temperatura em capeta mais 70. Ah, beleza. Essa é a equação de conversão. Então, primeiro item da questão aqui já está resolvida. E a temperatura em graus Celsius que o aluno vai trabalhar, esse pobre aluno, provavelmente de engenharia, que morreu ali, provavelmente não, de engenharia, esqueci que eu escrevi ali, tá? Vai estar trabalhando em temperatura de 92 graus capeta, então 92 aqui, mais 70 dá 162 graus Celsius, a temperatura que ele vai trabalhar lá nas obras superfaturadas da rodovia Transinfernal, lá no quinto dos infernos, né? Ninguém mandou não estudar na prova, né? Coisa terrível. Exemplo 1.3. A escala de temperatura Fahrenheit e o termômetro de mercúrio foram criados pelo alemão Daniel Gabriel Fahrenheit em 1724. Já a escala Celsius foi desenvolvida pelo sueco Anders Celsius em 1742 como escala de graus centígrados, tá? E só em 1948 passou a ser chamada de escala Celsius. Sabendo que a fórmula de conversão entre essas escalas pode ser escrita como TF-32, tudo isso dividido por 9, igual a TC dividido por 5. Determine a temperatura que nas duas escalas tem o mesmo valor numérico. Há muitos anos atrás eu vi um exercício desse, tá, numa apostila, que falava o seguinte, olha, qual que era a temperatura que tinha o mesmo valor na escala Fahrenheit e na escala Celsius? Só isso. E o aluno tinha que dar a resposta, tá? Porque, teoricamente, vocês são obrigados a decorar todas essas formulinhas aqui, né? Tá? Agora eu resolvi pegar essa questão, usei muito essa questão, mas é para montar aqui, eu resolvi dar uma pesquisada, montar a historinha deles, né? E fica mais legal você dar a fórmula pro cara. Ele vai errar do mesmo jeito, assim, tem menos moral para reclamar depois. Ó, eu montei o desenho aqui, tá? Eu coloquei o desenho aqui das duas escalas só para você se orientar melhor, mas não precisa não, eu coloquei só para ficar bonitinho, tá? Bem, vamos lá. Qual que é o pulo do gato para você perceber aqui, né? Você vai ter o mesmo valor nas duas escalas. Então, TF vai ser igual ao TC, que eu posso chamar só de T, tá? Então, pega essa formulinha aqui, copia ela de novo, escreve, vai trabalhar, sempre que você for trabalhar, escreve a fórmula de novo, né? Não seja preguiçoso, ou você vai perder coisa no meio do caminho, a chance de você errar é muito maior. Tá? Vamos substituir aqui os valores, eu vou chamar de T, T e T, só T aqui, tá? Beleza. O que falta fazer aqui? Achar o T que está faltando, pronto, tá? Então, a maior parte do exercício é você perceber isso e não errar as continhas de bobo aqui no meio do caminho, tá? Então, o 5 está dividindo aqui, chega multiplicando a galera. O 9 está dividindo, chega multiplicando o T que está sozinho ali, tá?
Tudo isso aqui, 5 vezes t e 5 menos 32. Vai dar esse bicho aqui. 9, t vezes 9 é menos que 9 vezes t, né? Qualquer anta já sabe disso. Eu vou passar, tudo tem letra para esse lado, tudo tem letra para esse lado e tudo tem número para esse lado aqui, né? Então, mudo os sinais onde for preciso. 5 bananas menos 9 bananas, menos 4 bananas aqui, né? Passo o menos 4 dividindo e você vai ter o quê? Menos 40 graus Celsius ou menos 40 graus Fahrenheit, que é a mesma coisa. Então, a temperatura de menos 40, você vai ter isso aqui também. Para a escala, entre a escala Celsius e Kelvin, não existe um valor que tenha, não existe nenhum valor que seja idêntico nas duas escalas. Isso é matematicamente impossível. Mas você também poderia fazer da escala Fahrenheit para Kelvin. Aí vai dar algum valor numérico. Tá? Provavelmente que dê. Eu nunca fiz essa conta, mas eu acho que deve dar sim. Qualquer coisa, faça o teste e descubra. Exemplo 1.4. Um manômetro feliz é um medidor de pressão que mede a pressão efetiva entre o meio interno, a que está ligado, e ao meio externo, em que a pessoa e o manômetro estarão, né? Analisa as afirmações a seguir. Na afirmativa 1, um manômetro ligado a uma tubulação com gás a pressão absoluta de 3 atm, estando o meio externo na pressão absoluta de 1 atm, indicará a pressão de 2 atm. Tá? Então vamos lá. Você tem 3 atm aqui dentro e 1 atm aqui fora. A diferença é quanto? 3 menos 1, no meu tempo era 2. Deve ser ainda, né? O pessoal muda tanta coisa, né? Independente de qual seja a realidade. Afirmativa 2, né? Então, você vê aqui no gabarito, né, que a 1 está certa, né? Um manômetro ligado a uma tubulação com gás, a pressão absoluta de 3 atm, estando o meio externo numa pressão absoluta de 1 atm, indicará a pressão de 3 atm. Né? Então, os caras tomar cachaça antes de ler a questão, né? Ou atrapalhar, tiver meio atrapalhado aí por algum motivo, talvez porque estudou demais ou porque nunca estudou na vida, né? Ele vai errar essa afirmativa aí. No caso da explosão de uma tubulação de gás, a informação do valor da pressão efetiva é mais significativa do que o valor da pressão absoluta do gás da tubulação, tá? Então, completamente correto, tá? O que interessa se vai explodir ou não o encanamento é a diferença de pressão de um lado para o outro. Imagina, por exemplo, se você pega um tubo aberto, né, e mergulha lá no fundo do oceano. Vai fazer diferença qual que é a pressão interna ou externa? Tá? O que essa pressão vai comprimir o metal é algo totalmente desprezível, não vai mudar nada. Vai comprimir o metal do tubo ali, né? Supondo seu tubo de metal. Agora, se esse tubo estiver fechado e tiver ar lá dentro, a pressão externa pode ser tão esmagadora que, dependendo do material, da geometria do tubo, do material que ele é feito, da espessura dele e tudo mais, vai poder amassar esse tubo ali no processo. Tá? A mesma coisa do submarino. Se ele afunda mais do que a pressão do que ele suporta, tá? Que a diferença de pressão que vai acontecer entre o interno e o externo, ele pode sofrer uma implosão, tá? E vai morrer todo mundo que está lá dentro. Exemplo 1.5. Em um projeto de um aquário, é preciso entender que a pressão no vidro aumenta conforme a altura H da coluna de água. A pressão efetiva é ρP igual ρGH e considere a massa específica para água doce de 1.000 kg por metro cúbico e para água salgada de 1.030 kg por metro cúbico, nas condições reais da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Imagine uma maior espessura do vidro conforme a altura do aquário, tá? Entretanto, a força total no vidro exige o cuidado na forma de colagem destes e de travas de vidro também, conforme tamanho, geometria, tipo do vidro e cola utilizados. Analise as informações a seguir. Você tem um professor de física com 3 aquários, que na época, não lembro se era essa questão ou não, estava estudando a montagem de um aquário marinho, que o meu aquário marinho já tem 1 ano, tá? E mais 2 de água doce ali em volta dele. Tá? Aí você tinha que ter uma questão de física, tá, sobre esse assunto aí. Afirmativa 1. Para uma altura de coluna de água de 35 centímetros, a pressão efetiva será de 3,30
44 kPa para água doce. Será que essa afirmativa é verdadeira ou não? Vamos fazer as contas e descobrir. Temos aqui ΔP igual ρGH. Eu tinha chamado só de P, não tem importância. 1000 vezes 35 centímetros, já em metros, por isso 0,35, vezes a gravidade, que é aqui 9,8. Multiplica esse troço todo aqui, vai dar 3.439, que dentro desse critério de arredondamento, obviamente, vai ser 3,44 kPa. Tá? Então, a afirmativa 1 é verdadeira. Afirmativa 2. A pressão em um aquário de água salgada será 1,03 vezes maior do que em um de água doce. Vamos jogar aqui dessa forma. Variação de pressão na água salgada, variação de pressão na água doce. Na água salgada eu vou ter ρGH, o HG tanto faz, né? Isso aqui eu vou cortar o H de cima e de baixo, o G de um lado para o outro, sobrou só quem? Sobrou só o ρ, que é 1030. Aqui é a mesma coisa, né? Variação de pressão ρGH, né? E eu corto esses dois caras, sobra só o ρ da água doce, que é 1000. Dá isso aqui, 1,03. Pronto. A afirmativa 2 também é verdadeira. Um aquário de água salgada de 3 metros de altura, que não é o meu, obviamente, né? Terá na base uma pressão efetiva de 35,4 kPa. Tá? Eu nunca nem ter visto um aquário desse, vai ter que exigir um vidro bem grosso e bastante cuidados ali na como que ele vai ser colado. Vamos ver se aqui é verdadeiro ou não. Tá? Então, a variação de pressão nesse caso, eu tenho a massa específica 1030, a altura de 3 metros e a gravidade 9,8, né? Vai dar o quê? 30.282 Pascal, ou 30,28 kPa, né? Pode até cortar isso aqui, mas não é o 35,4. Então, essa afirmativa está errada, tá? Próximo exemplo. Esse aqui é o último? Não, tem mais um ainda. Espera aí, tem mais. Agora acabou. Então, aqui. Exemplo 1.6. A guilhotina foi inventada pelo médico francês Joseph Ignace Guillotin, tá? Que viveu de 1738 a 1814. Com base... Tá, então foi inventada pelo Guillotin com base em outro instrumento mais antigo e menos eficiente, tá? Qual que é a diferença? O outro instrumento, a lâmina, era reta. O Guillotin fez a lâmina de assim, tá? Então ela cai cortando e aumenta drasticamente a eficiência do processo. E ele melhorou o mecanismo de soltura dessa lâmina, então ficou mais eficiente. E como era uma forma menos cruel de execução do que outras maneiras, né? Porque tanto cortava melhor, então você matava melhor, morria mais rápido, né? E ainda mais a questão do machado, né? Porque o machado, às vezes, o carrasco não cortava em um golpe só, podia errar, né? E aí ficava um negócio horrível de se ver. A forca nem sempre ela funciona bem, às vezes o pescoço não quebra, né? Quando a pessoa cai, ou quebra a corda, ela fica ali agonizando por um tempo, né? De uma situação horrível, né? Até mesmo para quem vai lá assistir querendo ver sangue, também pode ser um pouco assustador. E tá. Na Revolução Francesa foi usada para matar milhares de pessoas e ainda foi usada na França até 1981, ano que eu nasci, enquanto durou a pena de morte no país. Tá? A Revolução Francesa, os caras falavam que era muito humanistas, é humanidade, é humanista, não aceitamos violência. Aí depois eles tivessem, o rei tem que morrer, aí mataram o rei, depois começaram a matar. E em uns 4 anos eles mataram mais ou menos umas 10 vezes o que a Inquisição Espanhola matou em 4 séculos. Então eles fizeram uma matança muito maior do que quem eles criticavam tanto. Tá? Eles criticavam tanto de matar, mas quando eles começaram a matar, eles mataram horrivelmente, em uma quantidade absurdamente maior. Isso já é tudo tranqueiro, aquele povo da Revolução Francesa. Tá? Mas até hoje são glorificados, né? Tudo, é a Revolução Francesa. Tá? Conta o número de mortes, você vai ver que de santo que esse cara não tem nada. Vamos lá. Um engenheiro, fã da pena de morte, decide inventar um novo modelo de guilhotina que use um sistema hidráulico para ser mais eficiente e menor.
sendo que pressão é força por área e área πr ao quadrado, né? No cilindro circular que ele vai estar usando, né? Que é o mais, faz mais sentido, né? O sistema terá 2 cilindros, um com raio de 2 centímetros, que estará ligado a um motor elétrico capaz de aplicar neste uma força de 800 newtons. E o segundo cilindro terá raio de 10 centímetros e aplicará força direto na lâmina. Tá? Qual a força aplicada à lâmina? Então, temos aqui aquela equaçãozinha do titio Pascal, que é a mais usada. Tá? Então, variação de pressão dos 2 pontos vai ser a mesma. Força por área para cada situação. A área é πr ao quadrado para cada caso. Você corta esse π inútil aqui, né? Substitui esse valor que é de 800, tá? Esse que você quer saber. Ó, organizando os dados aqui, ó. 2 centímetros, 10 centímetros em metros, beleza? Só que aqui tem o seguinte, ó, eu coloquei o valor em centímetros, já cortei aqui primeiro. Se você esquecesse e colocasse, não transformasse em metros, colocasse direto o valor em centímetro, como você cortou aqui, daria no mesmo. Nesse caso, se você esquecer e colocar aqui, não muda absolutamente nada. Por quê? Porque você mantém a proporção perfeitinha dos dois lados. Ó, tá todo mundo dividindo, tá o quadradinho dos dois lados bonitinho, não tem nada somando ou subtraindo de uma forma que você tem que colocar na mesma unidade. Então, qualquer unidade que você use aqui, tá? Já que tem essa simetria, que essa proporção certinha, vai dar certo. Tá? Mas tem que estar todo mundo na mesma unidade. A força tem que estar na mesma unidade. Você colocou que você vai achar. O raio tem que estar na mesma unidade dos dois lados. Aí, seja qual for, vai dar certo. Faz o resto da conta aqui, né? E para você acho que já vai estar facinho, ou pelo menos era para estar, né? Boa sorte para tirar o atraso. E você vai ter a força de 20.000 newtons, tá? Ou 20 kilonewtons, alternativa B de burro aqui, tá? Então, esse exemplo é só isso. Estava muito fácil. Olha que coisa linda para cair numa prova. Tá? Exemplo 1.7. Na figura a seguir está esquematizado o funcionamento do freio hidráulico de um automóvel. O motorista aplica uma força F ao pedal. Então tem aqui uma força F aqui no pedal, tá? Que tem o eixo de rotação em contato com a base. A base, o eixo de rotação, tá? O cilindro 1 de raio R1, então o cilindro 1 tem raio R1 aqui, que não está escrito R1, né? Possui o fluido de freio, tá? Pressiona o fluido de freio para o cilindro 2 de raio R2. Então o cilindro 2, formação R2 está no texto, e a esperta se vira. Que, por sua vez, exerce uma força na pastilha sobre o disco do freio. Então nós temos o disco do freio aqui, tá? Que vai estar parando o automóvel. Dados. A força F vale 30, o L1 vale isso aqui, tá? O L2 vale isso, R1, R2 e as outras formulinhas simples aqui. É muito melhor quando você prepara uma prova, você deixar na figura só as letrinhas e coloca o que significa cada letra no texto. Porque você pode fazer uns 3 tipos de provas diferentes só mudando esses números aqui, tá? E a figura você ainda aproveita, nem tem que ter a mão de obra de trabalhar com ela depois, porque no Word dá um pouquinho mais de trabalho. Você pode tirar um print screen do PowerPoint, depois você joga para o Word, mas você muda no Word só o texto aqui. Como todos os comprimentos seguem as mesmas proporções, é possível resolver em metros ou centímetros, que a resposta será a mesma. Tá? Então você pode trabalhar, eu vou estar jogando os valores aqui em centímetros. Tá? E aqui também eu joguei em centímetros aqui. Então não tem problema nesse caso, que é conforme eu expliquei no exemplo anterior. Tá? Só tomando cuidado com isso aqui, e tudo bem, você pode usar para facilitar e economizar um pouquinho de trabalho. O bom desse exemplo aqui é o seguinte, os alunos erram direto em prova. Você pode fazer na lousa uns 5 exercícios desse aqui, explicando toda vez, para ele tomar cuidado com essas distâncias aqui, que os caras erram e erram direto, tá? Isso aqui é um problema sério, tá? E é bom você aprender a fazer isso aqui. Vamos lá. O problema é o L1 e L2, os caras confundem tudo na hora de montar aqui. Em primeiro lugar, somatório do momento igual a zero. Eu vou ter uma alavanca aqui, tá? Que eu vou aumentar a força efetiva, e depois eu tenho um sistema de cilindro, que vai aumentar mais, o sistema hidráulico de Pascal aqui, que vai aumentar ainda mais a força para o freio.
Tá? Esse é o objetivo, você não tem que fazer uma força tão grande para parar o carro, né? Então, você tem que ter um mecanismo que melhore essa eficiência aqui, não haja pé, né? Você faz o carro dos Flintstones, né? Corre com o pé e põe o pé lá no chão logo uma vez. Ou vai correndo sem levar o carro, que seria mais eficiente de a pé. Tá, somatório do momento igual a zero. Quais momentos eu tenho? Eu vou ter um momento dessa força e um momento aqui dessa outra força. Vou estar olhando só essa alavanca aqui, tá? Então, MA mais MB. Quem que é o momento? Força vezes distância. Então, força de A, distância A. Força de B, distância B. Tá? Vamos lá, sem pausa, sem edição de vídeo. Só faltou ser ao vivo ainda. O que eu tenho aqui? Eu vou ter o meu sentido de rotação. Deixa eu ver se estou escolhendo aqui. Ó, o L1, eu vou estar pegando essa força aqui, tá? Então, eu vou estar fazendo a força para cá. A outra força vai estar... tanto faz. Vamos seguir aqui. Eu vou ter aqui a força que eu vou estar no cilindro 1, tá? Eu vou ter o quê? A força vezes a distância. Tá? Então, nós vamos ter aqui essa força, a força aqui, e a distância da força é o eixo de rotação. Então, eu vou ter a F1 vezes L1. Aqui nessa outra aqui, eu vou ter essa força aqui, F, e a força de onde ela é aplicada até o eixo de rotação. Então, L1 mais L2. O pessoal coloca só o L2, que é o que eu falei que erram direto. Aí o pessoal vai no bar do L2, mas que você tem que somar L1 mais L2. Tá? Você vai ter isso aqui. Se tiver rotação de um lado positivo, rotação do outro lado negativo, tá? Você vai ter essa diferença de sinais aqui. Aí você vai passar para o outro lado, o módulo vai dar... Você pode trabalhar direto em módulo, se você quiser de uma vez, né? Para manter o equilíbrio aí. E você vai ter o seguinte, ó. O L1 vale 5, 5 aqui para o L1, o L2 vale 15. E a força aplicada, força F, é 30, tá? Então você isola tudo isso aqui, né? Achar o F1 vai dar 120 newtons, tá? Quando você está falando pessoal mais adulto aqui, daqui para cá você já passa de uma vez, né? Você pode fazer a continha ou visualizar assim, ó, menos, aqui você passa para esse lado, tá? Você vai ter 5 mais 15, 20. 30 vezes 20 vai dar 600. Passo 5 dividindo e você vai ter 120. Então, F1 igual a 120. Tá? Ou faz um papelzinho aqui com calma. Pega esses exercícios, tá? Esses exemplos, né? Tampa a resolução e faz de novo, até bater o mesmo valor. Tem alguma dúvida? Olha a resolução de novo e você vai dar uma treinada boa com isso, tá? Como que você aprende essa coisa? Tá? Fazendo conta de novo, para ficar esperto com todos os detalhezinhos que podem passar uma rasteira em você. Tem que aprender a ficar esperto com isso. Variação da pressão 1 igual a variação da pressão 2. Agora o Pascal, princípio de Pascal. Força 1 por área 1, força 2 por área 2. Tá? Eu vou estar usando aqui ó, o cilindro 1, cilindro 2. Né? Então, a força 1 pela área 1. Corta aqui o valor do π, né? Beleza. Força 1, 120. Beleza. Raio 1, 2 centímetros. Eu vou estar usando centímetros, beleza. Raio 2, 5 centímetros. Tudo ao quadrado. Faz essa continha aqui, ó. 5 ao quadrado dá 25, 2 ao quadrado vai dar 4. Passo 25 multiplicando. Então, 25 vezes 120 dividido por 4, pá, vai dar 750. Tá? Faz no papel com calma, passagem por passagem, se estiver muito difícil para você, até você fazer isso aqui. Depois que você tiver craque, né, podendo pegar uns atalhos, você vai chegando aqui, tá? Já vai acelerando o processo. Lembra da Chapeuzinho Vermelho que pegou o atalho pelo bosque? Quem salvou ela foi o caçador. Por que o caçador estava fazendo no bosque? Ele tinha uma arma, tá? Moral da história, o dia que você estiver armado, você pode pegar atalho pelo bosque, aí o lobo mau vai ter medo de você. Então, quando você estiver armado para estar um pouquinho mais craque nessas transformações aqui, você pode pegar uns atalhos por esse bosque. Olha aqui essa praga desse exemplo. Coisa terrível. Colocado numa prova, a maioria se lasca com isso. Coloca numa prova de colegial que desastre é completo ainda. Até na universidade também dá problema. Exemplo 1.8. Eu assisti um documentário sobre engenharia civil
de uns caras que estavam construindo uma ponte, o cara fez um cilindro, uma casca de cilindro, né, um cilindro oco de concreto, e colocou ele flutuando na água, levou até onde ele queria, foi afundando devagarzinho, né, desceu lá no fundo do rio, e aí ele tinha a base para construir o restante da ponte, tá? Aí eu achei legal e tive que construir um exercício para isso, né? Já caiu em prova muitas vezes. Na construção de uma ponte sobre um grande rio, era preciso levar grandes bases de concreto para fazer o alicerce submerso. Então, os engenheiros civis construíram grandes cilindros ocos de concreto, cuja massa específica é de 2.400 kg por metro cúbico, que flutuavam e que foram rebocados até o local e, enfim, afundados. Estes cilindros possuem 10 metros de altura e 10 metros de raio medidos por fora. É o que eu inventei para fazer o exercício, tá? Nem lembro qual era o tamanho do que eles usaram naquela construção. No interior são 9 metros de altura e 9 metros de raio. O volume de um cilindro é área da base vezes a altura, então πr ao quadrado vezes a altura. A massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico e pode-se ignorar o peso do ar em seu interior. Qual porcentagem do volume do cilindro ficou submersa? Então, lá vamos fazer essa conta aqui. Tem um desenho mal feito aqui de um cilindro oco, né, só para ajudar a visualizar melhor. E você tem aqui o volume externo, πr ao quadrado vezes a altura da parte externa. Joga aqui os valores. 10 metros de raio, 10 metros de altura, e vai dar essa coisa feia aqui, ó. Vou ficar repetindo isso aqui. Você enxerga. Variação do volume interno. Não, variação não. Volume interno. Área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Tudo dos valores internos, tá? O raio é 9, 9 ao quadrado. O outro aqui também, a altura também foi 9, ambos têm o mesmo valor. Tá? Multiplica tudo pelo π e dá essa coisa feia aqui. Pronto. Qual que é o volume da casca? Volume externo menos volume interno. E nós vamos ter essa coisona feia menos essa outra coisa feia, dá esse bicho menos feio aqui, tá? O que vamos fazer agora? Massa da casca, tá? Você vê alguém fazendo, não é tão ruim. Vai lá fazer por conta própria que você vai ver que o bichinho pega, tá? Então, massa específica do concreto, 2.400. Massa do concreto, que eu vou usar aqui na casca. Isso aqui, quero descobrir. Volume total, essa coisa que eu acabei de calcular aqui. Então, respira fundo, tá? Não chore, é o que você vai pôr aqui. Vai pegar esse cara, passar ele multiplicando, dá-lhe calculadora, e dá 2 milhões e não sei o que lá de quilogramas. Ou umas 2.000 e poucas toneladas aqui, tá? Temos uma situação de flutuação. O que nós vamos fazer? O peso igual o empuxo. Está flutuando ali de boa, né? Sem peso aparente. O peso vai ser igual ao empuxo. Os dois em módulo aqui, tá? Não vamos nos preocupar com detalhezinhos. Então, o peso, massa vezes gravidade. O empuxo, massa específica do líquido, volume submerso e a gravidade. Eu quero descobrir o volume submerso. Gravidade tem dos dois lados, já mata os dois aqui, tá? A massa, essa coisa feia da peste, copia tudo isso aqui. Massa específica do fluido é 1.000. Então, divide essa coisa feia por 1.000 e fica menos feia aqui. Então, o volume submerso é 2.000 e poucos metros cúbicos, tá? Então, uns 2 milhões de litros aí submerso. Agora, e a porção submersa? Não tem uma fórmula própria para isso. Você vai ter que usar o seu intelecto superior, tá? Para perceber que você vai pegar o volume submerso pelo volume externo, para você achar a porcentagem. Então, você pega o volume submerso, é isso aqui. O volume externo é isso aqui. Como no seu cérebro você tem cavalos de potência e não pôneis malditos, né? Propaganda da picape aí, quem lembra? Você vai ter isso aqui dividido por isso. Aí vai dar 0,65 e blá blá blá, ou 65,01%, que nem sobrou espaço para ficar dando esses detalhes. Aqui, essa resposta aqui, tá? Então, você tem isso aqui, acabou, 65,01% do volume estará submerso, tá? Essa é a porção submersa desse negócio, para essas proporções que eu escolhi. Tá? O que você poderia fazer se você fosse engenheiro? Ó, 65% tem submersa, a maioria tá. Ele vai ter uma estabilidade, vai funcionar. Mas se ele tivesse uma porcentagem submersa maior, sei lá, uns 80%, ficaria talvez até mais fácil para você mexer com ele ali,
porque ele teria mais estabilidadezinha, faltaria pouco para ele afundar, mas na hora de você puxar ele, teria mais volume sendo deslocado, o arrasto até que é maior. Então você teria que achar as proporções de qual porcentagem submersa. Isso aqui funciona, tá? Se é o que funciona melhor ou não, é outra conta para fazer, além desse exercício. Então, o exemplo maldoso 1.8 acaba aqui. Vamos para outra praguinha, tá? Tem sempre um jeito de ficar pior. Apesar que esse é um pouquinho menos ruim. Um estudante feliz em engenharia, pensando em cerveja, sabe que uma garrafa típica possui 600 ml de líquido precioso, cuja massa específica é quase igual à da água, tá? 1000 kg por metro cúbico. Então é quase a mesma coisa, vamos arredondar aí. E que o vidro da garrafa tem 29 ml e massa específica 2.500 kg por metro cúbico. Tal como massa específica é massa por volume, peso, empuxo, peso aparente, a gravidade pode usar 10 aí. Esse estudante já bêbado e comemorando que passou na matéria, estática dos fluidos provavelmente, tá? Resolve querer saber a informação totalmente inútil de quanto é o peso aparente de uma garrafa de cerveja totalmente submersa em uma mistura de água e gelo. Então os caras aí quando fica bêbado ficam querendo saber dessas coisas, não é problema. Analisa as informações a seguir. Não é o meu caso que eu nem bebo, tá? A massa da garrafa com cerveja e o casco de vidro é tanto, e o volume submerso, tá? É esse valor aí. Então você tem a massa 672,5 gramas e o volume submerso, tá? De 629 ml, tá? Vamos verificar se essa informação bate. Então eu tenho massa específica, massa por volume, eu vou isolar a massa específica vezes volume. Rapaz, essa aula tá demorando, hein? E nós vamos ter o quê? A massa, eu vou fazer de 1 e do 2 aqui, né? Então, somar a galera aqui. Ai, que merda. Eu tinha que fazer Rho1, volume 1, Rho2, volume 2. Por algum motivo aqui, eu acabei copiando os dois aqui, ficou essa coisa ridícula, tá? Mas é Rho1, volume 1, Rho2, volume 2, tá? O que nós temos aqui? O volume da cerveja, a massa específica da cerveja e o volume da cerveja. Aqui já colocado em metros cúbicos, tá? Então, onde eu tenho aqui, ó, 600 mililitros, 10 a menos 3, e o litro é 10 a menos 3 metro cúbico, né? Então, 10 a menos 3 com 10 a menos 3, 10 a menos 6, tá? A resolução está acelerada. E eu tenho o que aqui? Eu tenho a massa específica do vidro e aqui o volume do casco de vidro, tá? Da garrafa, os 29 ml, mililitro 10 a menos 3 e o litro já é 10 a menos 3, somando os dois juntos aqui, ó, tá multiplicando, somos os expoentes, 10 a menos 6, tá? Que vai dar essa coisa aqui toda, tá? Vai dar esse bichinho aqui de 600 aqui, 10 a menos 3 quilogramas, tá? Ou seja, o 10 a menos 3 kg, 10 a menos 3 você mata com o quilograma que vale 10 a 3 também, né? Que eu coloquei todo o sistema internacional. E eu vou ter a mesma coisa, 672,5 gramas, tá? Então, esse item aqui tá certo. Depois o volume submerso. A garrafa está inteira mergulhada, então é todo o volume do líquido mais do casco. Soma aqui e acabou, né? Esse aqui não tem muito mistério. Então, a afirmativa 1 está verdadeira, tá? E ficou essa serrinha de digitação que foi junto. Afirmativa 2. Sendo a massa específica do ar 1,27 kg por metro cúbico, o impulso da garrafa submersa totalmente no ar é de 8 milинewtons. Tá? Então, quem tiver bêbado para ficar preocupado com isso. Tá? Depende do tipo de bêbado. O que nós vamos calcular aqui? Ó? Aqui, o impulso, massa específica do fluido, volume submerso e a gravidade aqui. Então, 1,27 da massa específica do ar. Volume submerso é o volume da garrafa inteira, que está em ml, que eu transformar em litros, vai dar 10 a menos 6, que nem a gente fez antes. E a gravidade está usando 10, né? Então, multiplica essa jossa toda aqui na calculadora científica e você vai ter 0,008 newtons, que é a mesma coisa aqui, ó, você puxa a 3 casa vírgula aqui, aí você vai ter um 10 a menos 3. E você vai ter o quê? 8
milinewtons, tá? Então, também está correta, conforme você vê aqui no nosso gabarito. Já está marcado em vermelho aqui. Afirmativa 3. O peso da garrafa é 6,73 newtons. Seu empuxo é de 6,29 newtons. Empuxo mergulhado na água, tá? E o seu peso aparente é de 0,44 newtons. Vamos verificar se essa coisa toda é verdadeira. Então, vamos lá. Massa da garrafa é isso aqui em quilogramas. É o que eu tiro daqui. Joga aqui. Gravidade 10. Multiplica essa coisa. E fica aqui, 6,73 newtons, batendo com essa afirmativa, beleza? Tá? Depois, quero saber o empuxo. Empuxo da garrafa mergulhada na água. Massa específica da água, aqui era mergulhado no ar, né? Aqui é da água. A volume submerso, o mesmo de antes, em metros cúbicos, por isso 10 a menos 6. Gravidade 10, enfia tudo isso na calculadora, não pense em grosserias, tá? Vai dar 6,29 newtons. Beleza? Bate com esse número aqui, tá? Então, você pode xingar o exercício à vontade aí, que ele foi feito para ser um pouquinho chato mesmo. E o peso aparente, tá? Temos o peso aparente, o peso menos o empuxo, né? Calcula essa encrenca aqui, essa outra encrenquinha aqui, e a diferença foi essa porcariazinha aqui. Então, 0,44 newtons. Afirmativa 3, verdadeira. A 4 você já sabe que está errado, né? Vamos lá. Ele vai falar que isso aqui bate com esse, aqui vai dar um outro valor e aqui dá um outro valor, tá? Que tem nada a ver com o que nós calculamos. Então, letra D de demente é a resposta certa. É um exercício cruel que eu inventei alguns tempos atrás. Aí. Respira fundo. Dá uma oxigenada no seu cérebro. E vamos ver o que tem pela frente. Acabou a aula. Tá? Então, movimento dos fluidos, tá? Trabalhar questão de viscosidade, número de Reynolds, tensão de cisalhamento. Próxima gravação, tá? Que você vai ter, tá? Então, lembra que eu falei no começo desse vídeo longo e tedioso, que na descrição do vídeo estarão todos os links de todas as aulas, tá, que estão sendo aí, são 10 aulas, então são 10 vídeos, tá, os 10 capítulos da apresentação que você acha em PowerPoint no meu site, farley.net. Então, descrição do vídeo você acha aí. Tchau, até o próximo vídeo.